Este é o podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, oferecido pela Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente vai falar sobre como a tecnologia pode melhorar sintomas da menopausa. E essa é a vertical de Biotech and Health da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. A menopausa é uma fase natural na vida da maioria das mulheres, marcada pela cessação dos ciclos menstruais e por alterações hormonais significativas, sobretudo na produção de estrogênio e progesterona. Essas mudanças podem causar fogachos, suores noturnos, insônia, alteração de humor, depressão e até prejuízos cognitivos. Embora seja um processo fisiológico esperado, seus sintomas são profundamente pessoais e impactam a qualidade de vida de forma intensa e diversa. Entender essa complexidade biológica e emocional é essencial para pensar em soluções que promovam bem-estar e saúde nessa etapa. Um dos sintomas mais perturbadores durante a menopausa é a interrupção do sono causado pelas ondas de calor noturnas. Imagine ser acordada várias vezes por fogachos intensos, com suor e desconforto. Isso compromete o descanso e desencadeia um ciclo de estresse, fadiga e piora da saúde mental. Recentemente, uma startup ligada ao MIT desenvolveu uma tecnologia que promete antecipar esses episódios. Uma pulseira inteligente que detecta os sinais corporais de um fogacho eminente e aciona um colchão resfriado antes mesmo de o desconforto começar, promovendo um sono contínuo e reparador. Além dos sintomas físicos, a menopausa também traz desafios mentais. Alterações hormonais, especialmente das variações do estrogênio, podem afetar o cérebro, precipitando ansiedade, irritabilidade, tristeza e, em alguns casos, até crises de pânico. Isso tem sido cada vez mais observado durante a perimenopausa, quando o cérebro ainda está respondendo às oscilações hormonais. O desequilíbrio emocional pode surgir mesmo em mulheres sem histórico psiquiátrico, especialmente quando combinados com os efeitos cumulativos do estresse, falta de sono e desconforto físico. Diante desse cenário, a união de tecnologia e medicina podem oferecer um alívio real para aquelas que enfrentam essa transição. Inovações como os wearables resfriados oferecem uma abordagem promissora para o sono, enquanto a compreensão da neuropsicologia feminina sobre essa fase pode apontar soluções mais humanizadas. E hoje a gente vai explorar essas fronteiras com uma conversa sobre o que está sendo feito e também o que a gente ainda pode inovar. E para isso a gente recebe aqui no podcast o Dr. Edson Ferreira, que é médico, assistente da divisão de ginecologia do Hospital das Clínicas da FMUSP e doutor em ciências pela USP. Bem-vindo, Dr. Edson. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite e agradeço a todas as pessoas que estão nos ouvindo pelo interesse nesse assunto que é tão relevante. Agora, até para a gente começar, eu queria te perguntar quais são os principais mecanismos biológicos pelos quais as alterações hormonais na perimenopausa afetam o cérebro e o humor e como é que você enxerga o impacto da insônia e dos fogachos no desencadeamento dos sintomas ansiosos ou até mesmo da crise de pânico. Boa, então essa é uma pergunta muito legal. Quando a gente fala de perimenopausa, a gente está falando do período em torno da menopausa. Porque menopausa, diferente do que a maior parte das pessoas pensa que é uma fase, na verdade, menopausa é um evento. É o dia em que acontece a última menstruação. Todo o período que antecede a transição menopáusica e um ano que a gente fica esperando depois para saber que a menstruação realmente parou, e aí a gente fala, olha, aquela última que você teve ano passado foi a sua última menstruação, esse período a gente chama de perimenopausa. As alterações hormonais, elas começam a acontecer de 2 a 6 anos antes dessa última menstruação. E existem algumas justificativas. Ao nascer, as pessoas com ovário, elas já têm todo o pool de folículos que elas utilizarão ao longo da vida. Na verdade, o auge da produção folicular acontece ainda na vida intrauterina. Com 22 semanas de idade gestacional, que daria aí mais ou menos 4, 5 meses de gestação, a quantidade máxima de células germinativas, que são os oócitos ou as oogônias, que são de 5, 6 milhões. Ao nascer, 1 a 2 milhões. Na puberdade, 300 a 500 mil. E aí, à medida em que os ciclos menstruais vão acontecendo, esses folículos vão sendo utilizados, até que, no dia da última menstruação,
a 1.000 folículos. Então, essa queda progressiva na população folicular ovariana, ou seja, na quantidade de células que vão levar à ovulação, que vão levar à menstruação, isso vai caindo progressivamente com o avançar da idade. Essa curva de queda, ela se acentua a partir dos 35, 37 anos de idade. Que é até por isso que muitas vezes a gente fala, olha, tá chegando ali perto dos 35, como que tá o planejamento reprodutivo? Você quer ou não quer engravidar? Quais que são os seus planos? E aí, à medida em que vai caindo essa quantidade de folículos, cai o nível dos hormônios que são produzidos por eles, incluindo o estradiol, que é o estrogênio, e a inibina, que é quem faz o controle da liberação de gonadotrofinas, dos mecanismos centrais, que é FSH, LH, que são alguns hormônios que fazem parte. É como se eles fossem os maestros de uma orquestra. Então, eles estão ali comandando todo o processo da fisiologia menstrual. Tem um hormônio que está sendo produzido pelo hipotálamo, que é o GnRH. Ele age na hipófise, estimula a produção de FSH e LH, e eles agem no ovário promovendo a produção de estradiol, e depois da ovulação vai acontecer a produção de progesterona. Tem todo um mecanismo que é coordenado. À medida em que cai o número de folículos, cai o nível de estrogênio, cai a inibina, aumenta a FSH, e aí é como se esse FSH estivesse dando um grito para os últimos folículos que estão ali. Trabalha, corre, faz. E aí esse estímulo aumentado faz com que as menstruações comecem a se encurtar. E esse é o principal, é o primeiro, na verdade, sintoma da transição menopáusica, é uma mudança na quantidade, na duração das menstruações. Depois, esses ciclos menstruais eles vão ficando mais alongados. Ela vai deixando de ovular algumas vezes, e aí passa 2, 3 meses sem menstruar, de repente sangra. Até que realmente para de menstruar, e a gente fala que menopausou quando está 12 meses sem menstruação em faixa etária típica. É diferente disso acontecer numa menina de 20, 30 anos, não. Mas em faixa etária típica, e hoje no Brasil a idade em que, em média, acontece a menopausa é aos 48 anos de idade, então ali por volta dos 40, 40 e poucos anos isso acontecer, é normal que aconteça, vai acontecer com todo mundo, algumas pessoas mais cedo, outras mais tarde. E junto com essa queda da produção de estrogênio, começam os outros sintomas, que são as ondas de calor. As ondas de calor, tecnicamente chamadas de fogachos ou sintomas vasomotores, elas acometem de cada 6 pessoas que passam por essa fase, 5. A maioria vai sentir onda de calor. Isso é muito relevante, é muito impactante e muitas vezes é subestimado. Do mesmo jeito que outras condições ginecológicas são tratadas como inferiores, é só uma cólica, é só um sangramento, é só uma onda de calor. Isso é um reflexo da sociedade que a gente mora, que a gente vive, né? Que é essa sociedade em que ainda é muito machista, muito misógina, existe toda uma opressão das queixas que são típicas das mulheres que vão sofrer mais com esses sintomas. Onda de calor, 30 a 40% dessas pessoas têm sintomas vasomotores moderados a intensos, que é aquela onda de calor que vem com o suor, que vem com a vermelhidão, que a pessoa precisa parar o que está fazendo porque é tão forte que ela se desconcentra. Então, isso acaba impactando muito na qualidade de vida. Acontece durante o dia, mas também acontece durante a noite. E durante a noite, isso atrapalha a qualidade do sono. Uma pessoa que tem seu sono interrompido diversas vezes por conta das ondas de calor, será que ela vai acordar feliz, disposta, sorridente? Claro que não. Então isso vai impactar nos sintomas de humor. Quando a gente faz privação de sono, às vezes eu tenho que entregar um trabalho, fico até mais tarde, até de madrugada escrevendo, no dia seguinte acordo cedo. Será que o meu cérebro está funcionando do mesmo jeito? Não. A gente esquece, a gente se atrapalha um pouco mais. Imagina isso cronicamente. Isso traz mais repercussão. Então é aquela pessoa que tem brain fog, ela tem esquecimentos, ela tem lapsos. Às vezes ela está procurando uma palavra que é até relativamente simples. Camila, me passa essa. Como que é o nome desse negócio que está na sua mão, que escreve? Caneta. Isso, caneta. É uma coisa óbvia, não é uma palavra super complicada, são coisas do dia a dia.
e aí isso acaba atrapalhando. E aí ela começa a se questionar: gente, será que eu tô normal? Será que eu ainda sou capaz de fazer as coisas que eu fazia antes? Isso impacta em autoestima, isso reflete na autoimagem, está mais associado com os fenômenos ansiosos e depressivos. Ao mesmo tempo, é um momento em que essa pessoa está passando por modificações sociais. Ela se olha no espelho e já se vê diferente. E a forma com a qual a sociedade lida com a pessoa que está envelhecendo, ela é distinta entre os gêneros. A gente sabe, né? Quando você olha, tá ali assistindo um jornal na televisão, o jornalista que está com seus cabelos brancos muitas vezes é um grisalho charmoso. Aquela mulher que está se apresentando, se ela tiver um fio branco, ela é uma descuidada. Então, os parâmetros, os valores, eles são desproporcionais. A cobrança sobre a questão da imagem, ela também acontece de maneira desproporcional. E, ao mesmo tempo, quem tem filhos, quem teve filhos ali por volta dos 25, 30 anos, quando chega ali aos 50, é uma pessoa que está com seus filhos chegando aos 20, 25, 30 anos de idade. Essas pessoas que antes eram as crianças, os bebês da mamãe, estão saindo de casa. E agora eu estou me deparando com o meu ninho vazio, o que vai ser da minha vida? E eu que passei tanto tempo me dedicando para cuidar dessas crianças, e isso afeta algumas pessoas. Então, é uma conjunção. Existem mecanismos biológicos que vão deflagrar esses sintomas, mas também existe uma influência desses fatores sociais e culturais que acabam impactando muito em como esses sintomas são percebidos. Com mais profundidade nos sintomas vasomotores, a queda do estrogênio leva a uma desregulação dos mecanismos de controle da temperatura corporal. O que eu quero dizer com isso? Existem neurônios no nosso sistema nervoso central que controlam se a gente vai ficar com a temperatura mais alta ou mais baixa. Esses neurônios, eles estão numa região que a gente chama de centro termorregulador hipotalâmico. Esses neurônios, eles sofrem influência de um lado do estrogênio e de um outro de uma molécula chamada neurocinina. Então, o estrogênio faz um resfriamento da temperatura corporal e a neurocinina faz uma elevação da temperatura corporal. Quando cai o estrogênio, eu tenho só atividade de neurocinina. Eleva-se a temperatura corporal, fica mais fácil de deflagrar onda de calor. Então, existem esses mecanismos moleculares que são modulados pelas questões sociais e culturais. Doutora Edson, primeiro, obrigada por toda a sua explicação tão clara e até cuidadosa sobre esse processo, né, que acontece nas mulheres. Eu queria te perguntar o que tem avançado nos últimos anos em termos de tecnologia para aliviar esses sintomas de sudorese noturna e até distúrbios do sono durante a menopausa. Fantástico, Camila. Então, a primeira coisa é a gente entender que uma pessoa que está com sintomas, ela precisa ser tratada. E aí existem várias alternativas de tratamento. Hoje, a primeira linha de tratamento para essas manifestações é a terapia hormonal. É usar de hormônios que são aqueles que estão indo embora para devolver qualidade de vida. Então, se o ovário está deixando de produzir estrogênio, a gente vai oferecer estrogênio para fazer o controle dos sintomas vasomotores. Estrogênio reduz as ondas de calor, estrogênio melhora a qualidade do sono, estrogênio melhora a função sexual, estrogênio protege o osso contra a osteoporose e, quando indicado no que a gente chama de janela de oportunidade, que são os primeiros 10 anos pós-menopausa, menos de 60 anos de idade, ele também tem benefícios na redução do risco cardiovascular. Essa é a principal causa de morte, inclusive, nas mulheres brasileiras. Até a menopausa, homens infartam mais do que as mulheres. Depois da menopausa, as mulheres se igualam aos homens. Então, o estrogênio tem um papel benéfico. Então, quando a gente usa o estrogênio, você reduz esse risco cardiovascular e também já existem estudos mostrando que reduz o risco de declínio cognitivo, incluindo de doença de Alzheimer. Então, tem vários benefícios da terapia hormonal. O problema, o estrogênio, quando ele é administrado sozinho para pessoas que têm útero, se ela tiver feito uma esterectomia porque tinha mioma, tinha alguma outra coisa, tirou o útero, aí a gente não precisa mais se preocupar com isso. Mas aquela pessoa que tem útero, se eu der estrogênio sozinho, esse estrogênio pode aumentar o risco de câncer de endométrio, que é a camada interna do útero. Então eu tenho que adicionar um progestagênio para promover essa proteção endometrial.
E aí, com esse progestagênio, a gente tem que pensar bem qual que é o melhor que se adequa para cada caso, porque eles podem ter impactos metabólicos, eles podem ter mudança no padrão de sangramento. Às vezes, aquela pessoa que tinha parado de sangrar pode voltar a sangrar de acordo com o esquema que a gente escolhe. Então, tem algumas nuances nesse processo de seleção da ferramenta terapêutica. E a associação entre estrogênio e progestagênio pode aumentar o risco de câncer de mama. E aí é a preocupação que muita gente tem, né? Nossa, então eu vou usar uma terapia hormonal para melhorar os meus sintomas, mas isso quer dizer que eu vou ter câncer de mama? Não. Você pode ter câncer de mama com o estrogênio, com a terapia hormonal, sem a terapia hormonal e apesar da terapia hormonal. Quando a gente pensa na associação de riscos de câncer de mama, é muito importante que a gente lembre que, mesmo sem usar hormônio, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum da população feminina brasileira. 1 em cada 8 mulheres, até o fim da vida, vai ter câncer de mama. Então, é um número que choca, é um número alarmante, mas isso não é devido à terapia hormonal. A terapia hormonal ela está associada à elevação de 1 a 2 casos a cada 1.000 pessoas ano que estejam utilizando a terapia hormonal, esse aumento do risco de câncer de mama, 1 a 2 casos a mais. Então, existe um aumento de risco? Existe, mas esse aumento de risco ele é contraposto, ele é balanceado pela redução do risco de doença coronariana, e infarto mata mais do que câncer de mama, fratura osteoporótica, que também mata mais do que câncer de mama, e além disso ainda leva à incapacidade daquelas pessoas que sobrevivem. 50% das pessoas que têm uma fratura de quadril depois dependem de alguém para fazer atividades que antes desempenhavam sozinhas. E reduz o risco de câncer de intestino, que é o segundo mais comum na nossa população, e reduz o risco de câncer de endométrio, que é essa parte interna do útero, porque o progestagênio ajuda a proteger. E câncer de endométrio é mais comum em pessoas com sobrepeso e obesidade do que com IMC normal. E aí a frequência de pessoas com sobrepeso e obesidade na nossa população tem aumentado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a gente se assusta, né? Nossa, então tem um médico dizendo que terapia hormonal aumenta o risco de câncer. De um lado, isso é verdade, mas por outro, a gente está reduzindo o risco de tantas outras condições que são mais deletérias, que são mais letais, que a terapia hormonal reduz a mortalidade por todas as causas. Então, quando a gente olha o pool de pessoas que morrem, quem faz terapia hormonal morre menos do que aquelas pessoas que não fazem. E com isso eu quero desmistificar a terapia hormonal, fazendo um aconselhamento justo, entendendo quem é a pessoa que vai se beneficiar. Fora a terapia hormonal, a gente tem terapias não hormonais dos sintomas vasomotores. E aí, elas vão ser específicas para o tratamento dos fogachos, elas não vão ter o mesmo benefício nos outros sistemas, como a gente descreveu. Posso utilizar alguns antidepressivos, como os inibidores de recaptação de serotonina, venlafaxina, desvenlafaxina, sertralina, escitalopram, todas essas medicações, elas foram desenhadas para tratar depressão, tratar ansiedade, mas de quebra, elas também têm algum efeito benéfico no tratamento das ondas de calor. Então, para aquelas pessoas que não podem ou não querem utilizar medicamentos hormonais, a gente tem estratégias não hormonais para o tratamento. Existem outros medicamentos, como gabapentina, que às vezes é usada como anticonvulsivante, um remédio para quem tem crise de convulsão. Ele também melhora os sintomas vasomotores. Então, às vezes, a gente utiliza coisas que foram feitas com um objetivo e que acabam ajudando em outro ponto. E neste momento já existem dados publicados de medicamentos que devem chegar em breve ao Brasil, que são os antagonistas da neuracinina. Lembra lá do centro termorregulador, que o estrogênio está esfriando e a neuracinina está esquentando? Existem medicamentos que são antagonistas de neuracinina, ou seja, eles diminuem a ação dessa molécula que esquenta. Consequentemente, isso restabelece o controle da temperatura corporal. Então, para responder a sua pergunta, hoje a gente já tem muitas ferramentas para alívio dos sintomas, mas infelizmente a forma com a qual os dados sobre elas foram divulgados causaram mais pânico do que tranquilidade. Então, eu tenho muita gente que diz assim, nossa, eu estou sofrendo, mas eu tenho medo de usar. E quando a gente dá as informações, ou apresenta os dados, as pessoas respiram e dizem, puxa, entendi, então eu vou ter mais benefício do que risco, agora eu quero usar.
E para aquelas pessoas que por algum motivo não podem, por exemplo, quem já teve um câncer de mama, não pode usar terapia hormonal. E aí a gente vai utilizar medicamentos não hormonais. Ou se mesmo depois da explicação ainda não quiser usar, a gente vai utilizar um medicamento não hormonal para controle dos sintomas vasomotores. É muito importante que nós tenhamos várias opções, porque as pessoas não são iguais. Para mim, uma coisa funciona, para você, talvez você pense diferente, seus valores são outros, então a gente precisa entrar numa negociação e encontrar qual que é a alternativa mais adequada para o caso de cada pessoa. E aqui no Brasil, a gente tem iniciativas ou pesquisas clínicas que são ligadas a tecnologias semelhantes a essa que a gente apresentou do MIT para melhorar o sono feminino nessa fase. E como é que a gente pode integrar essas intervenções tecnológicas como os wearables, né, com abordagens clínicas, né, terapia hormonal ou até mesmo psicoterapia para tratar essa menopausa de forma holística? Então é muito importante que a gente tenha inovações tecnológicas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E elas podem fazer parte de um tratamento de forma exclusiva ou de forma adjuvante. Então são ferramentas distintas que vão se complementar na melhoria da qualidade de vida. Um sensor que percebe que a sua temperatura corporal está subindo e vai resfriar o local em que você está dormindo para que a onda de calor não te acorde, isso é fantástico, isso vai melhorar muito a vida dessas pessoas. E isso pode ser utilizado paralelamente aos demais medicamentos que a gente conversou. Porque, de novo, além dos sintomas vasomotores, eu vou ter benefício nos outros sistemas. Quando a gente fala de pesquisas em desenvolvimento, tem um grande problema, Camila. A gente não consegue saber o que está sendo feito até que já tenha sido publicado. Então, se eu te disser hoje que não tem nada sendo feito, eu estaria mentindo, porque até onde eu saiba, a gente não tem nenhuma nova tecnologia que está sendo estudada. Mas pode ser que daqui a uma semana, quem está estudando publicou e aí a gente fica sabendo desses dados. Então, eu sempre tenho muita cautela de dizer se sim ou se não, mas o que eu preciso destacar é que iniciativas como essa são fundamentais. A gente precisa olhar com mais carinho, com mais atenção para as demandas desse período da vida que têm sido tão negligenciadas. E, doutora Edson, quais são os desafios que a gente enfrenta, desafios sociais, culturais e até de saúde pública para oferecer melhores cuidados para essas mulheres nesse período? Como que a gente pode fazer para superar esses desafios também? Boa, Camila. Eu acho que meu trabalho, ele é menos de convencimento e mais de tranquilização. Porque a pessoa que me procura, ela já está precisando. Então ela já está convencida. Só que ela está com medo. Está com medo porque ela ouviu tanta coisa que foi falada de uma forma assustadora. E a gente sabe que na mídia é muito mais fácil uma notícia ser propagada quando ela é anunciada de forma sensacionalista do que quando você vai explicar com profundidade os dados, que ela já está convencida. Eu sei que eu quero usar isso, ou eu sei que eu preciso disso, mas será que isso vai ser bom para mim mesmo? Será que eu não estou fazendo uma coisa que é errada, que é inadequada, ou que vai colocar a minha saúde em risco? Então, acho que esse é o primeiro desafio, é a gente trazer o dado para que essa pessoa entenda que ela vai ter mais benefício do que risco. E quem vai analisar somos nós. A gente vai fazer perguntas sobre como que é a sua vida, seu estilo de vida, se você fuma, se você faz exercício, sua história familiar, o que que já aconteceu aí, quem que já teve câncer, quem já teve trombose, quem já teve osteoporose. A gente começa a perguntar várias coisas e existem ferramentas de estratificação de risco, algumas calculadoras que a gente utiliza para tomar essa decisão. Fora isso, existem outros obstáculos, sem dúvida. Além do obstáculo da informação, existem os obstáculos de acesso financeiro. Então, existem realidades que são muito distintas. A gente trabalha em saúde pública e saúde privada. A gente sabe que tem diferença no acesso a algumas coisas dentro da saúde pública quando comparado com a saúde privada. Infelizmente, a disponibilidade de ferramentas, por exemplo, da terapia hormonal na saúde pública ainda é menor, e isso faz com que o acesso seja mais difícil. A compreensão em relação à importância e aos benefícios da terapia hormonal também vai ser modulada pelo próprio fator social, econômico. É diferente de você discutir isso com quem tem um nível educacional maior ou menor, porque os mitos eles acabam ficando mais arraigados, a educação ela é libertadora. Então existem vários pontos que vão ser
comprometidos. Isso repercute, por exemplo, em diferenças de dados. Existe um trabalho que mostra que entre pacientes da classe socioeconômica A, o tempo médio de uso de terapia hormonal da menopausa é em torno de 2 anos. Entre pacientes das classes D e E, que têm um acesso econômico muito menor, essa duração, quando elas usam, é de 3 meses. Então, olha o tanto que simplesmente as desigualdades econômicas e sociais repercutem na adesão ao tratamento. É muito gritante. Então, a gente vive num país em que as iniquidades estão espalhadas e isso com certeza compromete o acesso aos serviços de saúde e, dentro de cada serviço, às ferramentas terapêuticas. Doutor Edson, queria te agradecer pela participação aqui no podcast. Foi um prazer te receber. Muito obrigado, um prazer estar com vocês e parabéns pela iniciativa. E obrigada a você também que nos acompanhou aqui no podcast de Biotech and Health. Lembrando que você pode acessar mais conteúdos em mittechreview.com.br. Semana que vem tem mais um episódio e quem vai ficar no meu lugar é a Carolina Belim. Então eu espero você no ano que vem. Até lá! Continue acompanhando os conteúdos de Biotech and Health nas plataformas da MIT Technology Review Brasil.